Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver a fase executiva da programação existencial. Ou seja, é aquele período em que a pessoa já definiu as questões básicas da vida intrafísica, fazendo, em geral, aquilo que gosta, dentro daquele trinômio motivação, trabalho e lazer. Então, a fase executiva ou a fase consecutiva da proexis é, em geral, a partir dos 36 anos de idade até aos 70 anos, mais ou menos. E é interessante que nessa fase, assim como a fase anterior, também existem alguns dificultadores em relação à execução da proexis. Então, aqui no curso, nós vamos trabalhar com dois dificultadores da realização da proexis. Um intraconsciencial, ou seja, aqueles aspectos que estão dentro da pessoa, ou trafares, digamos assim, da pessoa que dificultam para a realização da proexis. E também a gente vai ver alguns dificultadores extraconscienciais, ou seja, que estão fora da consciência. Então, quais são os elementos dificultadores da execução da proexis que fazem parte da nossa intraconsciencialidade? Um dos aspectos é o autoassédio. O autoassédio provoca, digamos assim, ou atrai os assediadores, né? O heteroassédio. E qual é a origem dos autoassédios? Às vezes são pensamentos patológicos, uma baixa autoestima, alguma acomodação pessoal, algum mecanismo, alguma fissura da consciência que faz com que ela se coloque para baixo. E com isso, ela fica mais suscetível a atrair assediadores na psicosfera dela, dificultando, então, que ela execute de maneira satisfatória a programação existencial. Outro elemento dificultador da realização da proexis é o robotismo existencial. Vocês já viram aquela pessoa que acorda de manhã, toma café, vai almoçar, vai trabalhar, almoça, trabalha de novo, volta para casa, vê a novela das 7, das 8, das 9, dorme, no outro dia acorda novamente, toma café, vai trabalhar. Ou seja, são pessoas que todos os dias fazem a mesma coisa. Né? Elas estão na robotização da vida intrafísica. Elas já estão tão acostumadas com a rotina diária de trabalho, alienação, às vezes num programa de televisão, e à noite ela também não tem um aproveitamento, ela dorme a noite toda, que ela não consegue pensar em outras metas além daquela trivial que ela já está cumprindo intrafisicamente. A robotização existencial, ela prejudica a ampliação da lucidez, né? O pensar diferente, o pensar no outro. Enfim, acaba proporcionando uma ectopia, digamos assim, proexológica, porque ela acha que ela é aquela vida que ela está vivendo, que ela é somente aquilo. Um outro dificultador são os próprios trafares da pessoa, ou seja, os traços fardos, os traços imaturos, como, por exemplo, uma irritabilidade, explosões emocionais, um egoísmo cronicificado. Enfim, tem vários trafares que cada um de nós vai mapear no sentido de atuar de maneira profilática para que eles sejam trabalhados, para que a gente não fique imerso nesses traços imaturos e não consiga atuar de maneira satisfatória. Outros fatores também impedidores da realização da proexis são as automimeses dispensáveis. Ou seja, alguns papéis que nós já realizamos no passado e que nessa existência é
dispensável. Ou seja, não é prioritário nós trabalharmos. Por exemplo, a pessoa que tem uma grande vocação para a música, ela toca muito bem, ela tem um ouvido, né, muito bom, e ela poderia trabalhar com música, porém, ela, a partir de uma autoanálise, ela vai chegar à conclusão, às vezes, que trabalhar com a música já não é mais necessário, mais prioritário, e já não vai auxiliar, digamos assim, assistencialmente outras consciências, que ela pode hoje, nessa vida, dedicar-se a algo mais assistencial. Né? Ela pode criar, digamos, novos desafios para ela. O processo de autodesorganização, então aquela pessoa que é muito desorganizada, né? Ela não tem horários, uma rotina saudável e útil, ela desperdiça muito tempo. E hoje, na nossa vida moderna, a gente sabe que tem muitas válvulas, digamos assim, de escape do tempo. Tá? A internet é um desses elementos. Você abre o e-mail, você abre o computador para ler o e-mail, você, às vezes, seduzido, digamos assim, por uma notícia, seduzido pelas redes sociais. Isso é um dos mecanismos de desorganização e de perda de tempo. Né? E na nossa vida existem outros elementos em que a gente se desorganiza muito fácil. Até mesmo a casa, os objetos, a maneira como a gente organiza a nossa rotina pode ser organizada de maneira a otimizar melhor o nosso tempo ou de uma maneira menos inteligente, digamos assim, onde há mais desperdício de tempo, de talento e logo a gente entra num processo de desorganização bem grande. E também a acomodação é um outro elemento, ou seja, a pessoa que está acostumada, digamos assim, com o seu nível, está acomodada com a assistência que faz. Enfim, ela fica acomodada, né? Ela não aceita novos desafios, ela não aceita novos trabalhos, ela não aceita, né, uma oportunidade de ter um crescimento maior porque ela está acomodada naquela função. Outro fator é a proexofobia, ou seja, a pessoa que tem medo ou uma rejeição à programação existencial. Então, tem muitos casos de pessoas que sabem que tem algo maior para fazer da vida, sabem que tem uma tarefa para realizar, porém, elas rejeitam essa ideia por medo, né, por medo, por receios, por covardia, enfim, tem N fatores e causas para isso, mas a pessoa fica com esse rechaço, digamos assim, da assunção proexológica. E isso impede, realmente, lógico, que é um dificultador para a realização da proexis. Inclusive, tem um filme que a gente sugere que vocês assistam, que é Do Outro Lado da Nobreza, onde o personagem principal, que é o Merivale, ele tem medo de assumir a proexis dele, que é ser médico. Né? Então, a pessoa tem o talento, tem os instrumentos necessários, tem um grupo evolutivo para auxiliá-la, mas mesmo assim, ela não assume aquele papel por medo. E também por outros fatores, como a acomodação, né? Existem os traços fardos aí que faz com que impeça que ela assuma um determinado papel. Por que é importante a gente estudar esses dificultadores da realização da proexis? É importante a gente estudar para superar. Tá? Então, todos nós temos trafares, temos autoassédios, temos algum processo de desorganização, mas é importante a gente estudar quais são os nossos mecanismos dificultadores para que a gente possa superá-los. Né? Para que a gente possa superar esses obstáculos e realmente colocar como meta a programação existencial. E também existem os dificultadores da realização da proexis extraconscienciais, ou seja, que estão além da nossa consciência, estão fora da consciência.
Entre eles, acidentes de percursos, né? Como o heteroassédio é um mecanismo também dificultador, que nós já mencionamos. Mas por isso que a gente precisa calçar o máximo possível qualquer possibilidade da gente vir a ter um acidente. Então, calçar a questão do carro, né, dirigir devagar, prestar atenção com a nossa segurança, não sair em horários muito tarde ou muito cedo, sair em grupos, enfim, a gente ter o máximo de segurança possível para evitar os possíveis acidentes de percurso. Porque a gente sabe que existe um processo de heteroassédio, né? Consciências que às vezes querem nos prejudicar. Amizades ociosas também são dificultadores extraconscienciais. Então, são aqueles amigos do happy hour. Tá? São amigos que se unem, né, pela atração, digamos assim, do hedonismo. Só querem diversão, beber, ir para a festa, arranjar mulher ou arranjar homens. Enfim, acaba... com essas amizades, eu tenho mais propensão, digamos assim, a me contaminar com esse holopensene de ociosidade. Né? Interprisão grupocármica também é outro elemento. Tem que prestar atenção em família, trabalho, grupos de convívio. Como é que é a minha relação com a minha família? Ela é favorável? Ela é mais negativa? Ela mais me auxilia, me assiste? Ou é eu que tenho que auxiliá-los e assisti-los? Como é que são esses papéis? E é importante eu definir desde já qual é o papel que eu desempenho na minha família, para evitar vitimizações da minha parte ou vampirizações na parte da família, né? Para ficar bem claro se eu sou a assistida ou o assistido. Né? Quer dizer, se eu é que tenho que assisti-los ou se eu que tenho que receber a assistência. Então, pesquisar isso, como é que é a família, o convívio, o trabalho, enfim. Outro dificultador na realização da proexis extraconscienciais é a mesologia, ou seja, o lugar onde a gente mora. O lugar onde a gente mora, a cidade, ela é dificultadora ou ela é uma otimizadora da minha proexis? Tem pessoas que moram em grandes metrópoles que perdem 2 horas diárias até chegar ao trabalho. Então, veja, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 4 horas do dia desperdiçadas no trânsito, respirando gás carbônico, me irritando, às vezes, no trânsito. Então, tem que pensar, a mesologia ela é mais favorável ou ela é mais negativa? Se ela é mais negativa, o que eu posso fazer para superar essa mesologia? Traçar estratégias para que esses dificultadores diminuem. Né, para que eu consiga dominar e melhorar os dificultadores. Então, isso são questões para vocês pensarem. Outro elemento importante a gente chama de biofilia monopolizadora, ou seja, aquela pessoa que é monopolizada pela vida intrafísica. Ela não pensa multidimensionalmente, ela não pensa em outras variáveis além da variável intrafísica. Então, a pessoa fica monopolizada pela vida dela e ela não consegue ver além dos olhos físicos. Tá? Isso também é um dificultador. Então, vejam, como eu falei, é importante a gente estudar tudo que possa dificultar a realização da nossa proexis. Veja no caso de vocês, elenquem os elementos que podem dificultar a realização da proexis e calcem isso de uma maneira a diminuir os fatores impedidores e fazer com que vocês olhem ao redor e vejam o que tem de oportunidade positiva e que possam auxiliá-los na execução da proexis. Então, pensem nessas estratégias. Mas vamos pensar o seguinte, na fase executiva ou na fase consecutiva da proexis, tem alguns elementos interessantes da gente pensar. Por exemplo,
Nesse planejamento da programação existencial, o ideal é a gente fazer a convergência dos autoesforços, né? Ou seja, tentar convergir o máximo possível as coisas, digamos assim, que a gente faz, as tarefas que a gente realiza. Então, fazer a convergência do nosso trabalho convencional com o nosso trabalho tarístico ou assistencial. Fazer uma convergência disso, convergência de temas de pesquisa. Já que na faculdade eu estou pesquisando sobre isso, eu posso pesquisar também sobre esse mesmo assunto dentro do paradigma consciencial? Então, tentar fazer a convergência máxima dos fatores realizadores da programação existencial. Outro elemento importante é a auto-organização. E a gente vai falar um pouco aqui sobre as áreas da vida, né? Colocar como princípio a responsabilidade e a responsabilidade dentro dessas diferentes áreas da vida, para que nada fique descalçado, para que nada fique lacunado, para que a gente consiga cumprir todos os elementos necessários para a execução da Proexis. Fazer a gerência dos aportes existenciais. Então, pensar naquilo que nós recebemos da vida e gerenciar da maneira mais inteligente possível. O controle econômico-financeiro, a autonomia, né, livre-arbítrio. A área financeira ela é uma área da vida importante da gente pensar na fase executiva, para que a gente não dependa de ninguém, de nada, nem do Estado, nem de uma pessoa, nem da família. Para que a gente tenha autonomia suficiente para ter, ao longo da nossa vida, se a gente pensar que a gente vai viver 100 anos, em 100 anos a gente tem que ter essa autossustentação financeira. Colocar o autodidatismo como uma prática cotidiana, permanente, né, de se estudar, de aproveitar hoje o mundo que a gente vive, que é a era da informação. Claro que a era da informação ela pode trazer alguns elementos negativos, como a ansiedade, né, a ansiedade da gente querer dominar e conhecer tudo que está saindo, tudo que existe de conhecimento, mas a gente saber dosar isso e ter uma prática regular, sem ansiedade, de estudo, de pesquisa, saber o que está ocorrendo no mundo. Porque ao fazer esse movimento de conhecer o que está ocorrendo no mundo, isso já trabalha com alguns traços intraconscienciais, como a empatia, né, o senso de universalismo, a cosmovisão. Então é importante a gente conhecer o planeta que a gente vive. E também, neste momento da fase executiva, é importante a pessoa se engajar em algum trabalho assistencial. Até o porquê, quando a gente se engaja em algum trabalho assistencial, a gente tem a oportunidade de criar novas amizades, amizades mais evolutivas, digamos assim, mais homeostáticas. A troca ela é uma troca mais saudável. Então, é muito importante a gente utilizar as instituições conscienciocêntricas, por exemplo, como uma maneira da gente desenvolver um trabalho assistencial de ponta. Junto com isso, o ideal é desenvolver o parapsiquismo, né? Conforme eu falei, a intelectualidade é importante, mas o parapsiquismo ele é fundamental, porque ele é que vai fazer com que a gente amplie a nossa visão, daquela visão física para uma visão mais multidimensional. Então, desenvolver, né, a parafenômenos, a autodesassedialidade, a gente ser capaz, digamos assim, de proporcionar um autodesassédio para nós mesmos. Tá? Não esperar de nada nem de ninguém que delegar essa tarefa que deve ser nossa. Tá? Assim como a gente toma banho, a gente faz a própria higienização, o ideal também é a gente fazer a higienização energética. Desenvolver o estado vibracional, né? Proporcionar um ambiente homeostático, holossomático na nossa psicosfera, né? Desenvolver a interassistencialidade, pode ser na área da educação, pode ser na área da saúde, pode ser, enfim,
áreas para assistência é que não faltam, né? O importante é vocês identificarem em qual área assistencial gostariam de atuar e que serão mais úteis. A TENEPS, ela é uma técnica interessante para o desenvolvimento da assistencialidade. Para quem não conhece, a técnica da TENEPS é a técnica energética pessoal, onde a pessoa escolhe um horário durante o dia, e esse horário deve ser fixo, e ela então doa as suas energias para as consciências necessitadas. A TENEPS também é conhecida como passe no escuro. Então é um trabalho anônimo, individual, diário, vitalício para o resto da vida, onde a pessoa se dedica assistencialmente para as outras consciências. Então, se você acha que a sua Proexis passa também para executar a TENEPS, a tarefa energética pessoal, vocês podem desenvolver e executar essa tarefa também. Tem, inclusive, um livro chamado Manual da TENEPS, do professor Valdo Vieira, para quem tem interesse em aprofundar essa técnica. E também a dedicação a alguma gestação consciencial. Então, o que é a gestação? Né? A gente fala muito em gestação humana, a pessoa, a mulher, né, gestando um filho. A mulher e o homem gestando um filho. Neste caso, a gente está propondo a gestação consciencial, onde a pessoa vai gestar ideias, gestar verdades relativas de ponta, gestar ideias que levem à autonomia de outras consciências, que esclareçam as outras consciências. Então, vejam se está na Proexis de vocês a dedicação à gestação consciencial, deixar algo escrito, registrado para a humanidade, para o benefício da humanidade, algo que esclareça, algo que faça realmente a diferença. Então, vejam que isso tudo são tarefas importantes da gente executar na fase executiva da Proexis. Um dos elementos que eu mencionei aqui é a questão da auto-organização. Aqui na Apex, nós trabalhamos muito com esse conceito, inclusive nós temos um curso só para falar sobre a autogestão existencial. Porque o que a gente percebe é que muitas Proexis são abortadas em função de um fator de autodesorganização da pessoa. Então, a gente percebe que a auto-organização ela é fundamental para que a gente possa cumprir de maneira satisfatória todos os elementos que compõem a nossa programação existencial. Então, o que compõe a autogestão existencial? São as responsabilidades, né? Conciliar as diferentes áreas da vida. Como é que eu vou conciliar o trabalho, a família, a saúde, a área financeira, as relações interpessoais, o meu processo de autopesquisa, como é que eu vou conciliar essas diferentes áreas da vida? Então, o fator responsabilidade é um elemento importante e fundamental nesse equilíbrio, né, das áreas da vida. Aumentar a autogestão existencial proporciona um aumento da produtividade consciencial. Então, quanto mais organização eu tenho, mais eu consigo produzir. Melhora também o aproveitamento das oportunidades evolutivas. Então, eu tenho condições de falar sim para um projeto, porque eu não tenho nada pendente, nada desorganizado. Né? Como a minha vida está em dia, está tudo organizado, eu consigo aproveitar melhor as oportunidades que a vida me oferece. Prepara também para as adversidades na execução da Proexis. Então, pensem o seguinte, quanto maior a minha organização, maior o meu preparo para eventuais adversidades. Quando eu estou com as minhas contas em dia e atrasa o meu salário, eu fico mais tranquila, porque como eu estou organizada com as minhas contas, essa adversidade de ter atrasado o meu salário, eu fico mais tranquila, porque eu estou em dia com as minhas contas. Tá?
E também eu tenho maior autocontrole da minha vida, né? Eu sei aonde estão os documentos, eu sei onde é que estão as contas, os livros, os meus projetos, eu sei que o meu roupeiro está organizado. Tudo isso são elementos importantes e que a gente perde muito tempo caso esses elementos estiverem desorganizados. E também a própria promoção da saúde da pessoa, né? De alcançar um bem-estar consciencial na medida em que você tem a sua vida organizada. E, por último, a obtenção da realização da proexis, né? Quer dizer, se a gente tiver a nossa vida organizada, fica mais fácil obter o êxito no completismo das tarefas proexológicas. Né? Bom, pessoal, estamos terminando aqui. Nas aulas dos slides, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o gráfico das áreas da vida e conhecer um pouco mais essas divisões, o que compõe as áreas da vida. Eu agradeço a participação de vocês e até mais.